Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que gostam da resenha aqui dos bastidores, se inscreve aí, ó, botãozinho vermelho da tela, se inscreve aqui nos bastidores. Fundamental aí sua presença, dando moral aqui pro canal. Sempre que gostar dos nossos vídeos, deixa aí um like aí para os bastidores. Galera, assunto seleção brasileira, jogadores do Botafogo. Lucas Perry convocado novamente aí para a seleção brasileira. Diniz mostrando novamente aí que vem gostando das atuações do goleiro, né? Ele que deve desfalcar o Botafogo, ou pode desfalcar o Botafogo por um jogo aí no campeonato. Outros jogadores do Botafogo estão sendo monitorados nessa seleção do Diniz. Um deles é o Adrielson, né? Um grande zagueiro que tem um destaque muito grande nesse campeonato, zagueiro seguro, e pode aparecer numa convocação aí do Fernando Diniz. Galera, falando aí de Campeonato Brasileiro, Botafogo, muita gente me perguntando: e aí, Rafa, e agora o momento do Botafogo? Será que a gente vai deixar escapar esse título? Será que o Botafogo vai ser campeão novamente aí do Brasileirão? Muitos torcedores apreensivos. É natural, né, toda essa pressão, mas a gente tem que fazer algumas ponderações e analisar campanha de alguns clubes, né, a própria campanha do Botafogo. Primeiro que o Botafogo fez um primeiro turno, fora da curva, excepcional, e os números mostram que o Botafogo fez números históricos, né, e tem ali a melhor campanha de um primeiro turno na história do Campeonato Brasileiro, foi campeão do primeiro turno. Portanto, os números do Botafogo eles são acima do esperado, não só para o Botafogo, mas como qualquer clube, por se tratar de um time que quebrou recorde. Então a gente vai pontuar dessa forma, e a gente veio para um segundo turno, onde o Botafogo tem 26% de aproveitamento no campeonato, nessas 5 primeiras rodadas, que é um aproveitamento muito baixo. Porém, a gente sabe do potencial desse time, né? Muito seguro, tendo o melhor jogador do campeonato e artilheiro Tiquinho Soares, tendo ali a força de jogar em casa, perdeu uma partida em todos os jogos jogando em casa, e tem aí, e aí é a minha conversa com a torcida do Botafogo, 14 decisões pela frente, né? E é isso que a torcida do Botafogo espera do time, né? E eu acho que o Botafogo tem que retomar essa vontade de jogar, né? Essa vontade de atropelar o adversário e entender que cada jogo é uma final. Mas o que eu trago para o torcedor do Botafogo, para acalmar a torcida do Botafogo, é o seguinte: vamos considerar as 3 próximas rodadas do campeonato. Botafogo jogando em casa com Goiás, que tem uma força absurda no tapetinho, né? É bem provável que o Botafogo vença esse jogo. Depois o Botafogo sai para enfrentar o Fluminense no Maracanã, clássico, né? O Botafogo recentemente vem ganhando do Fluminense, né? Tem totais condições de ganhar do Fluminense, até porque o Fluminense vai estar envolvido na Libertadores, né? Talvez o Fluminense coloque até um time misto aí, uma coisa nesse sentido. O Botafogo, por ser clássico, tudo pode acontecer. Depois o Botafogo sai para enfrentar aí o América Mineiro, com totais condições também de vencer esse jogo. Então vamos lá. Até esse jogo do América Mineiro, o Botafogo vai ser o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo que perca ali os seus jogos, né? E aí a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a gente se pergunta: quem são os adversários do Botafogo para que a torcida do Botafogo esteja tão apreensiva? Será que é o Fluminense? Tem um bom time, mas está focado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu ainda ter uma virada de chave. Na minha opinião, não é o Fluminense. Será o Atlético Mineiro? Também não é o Atlético Mineiro, apesar de ter um bom time, um bom elenco, mas está muito abaixo ali. E esses 2 times, eles brigam por vaga na Libertadores, né? Seria o Grêmio. O Grêmio é um bom time, é um time ali que está visto ali na parte de cima da tabela, mas na minha opinião o Grêmio briga por Libertadores. O Grêmio não mostrou em nenhum momento no campeonato a ideia de que possa estar brigando pelo título. O Grêmio faz sim uma boa campanha,
mas na minha opinião não está brigando com o Botafogo pelo título, né? Briga também por Libertadores. O Bragantino é um time em ascensão, é um time que tem mostrado ali um bom futebol, né? Tem algumas vitórias boas no campeonato, e é um time igual o Botafogo a nível de derrota, perdeu 4 vezes. A gente pode considerar que o Bragantino está ali no bolo, né? Seria o Flamengo? Não, não é o Flamengo. O Flamengo com mordida na virilha, com crise na gávea, né? Com Flamengo UFC, né? Clube de regatas UFC, o pau cantando. Não é o Flamengo numa crise monstra. É a maior vergonha aí de um time num ano, pelo elenco que tem, mais de 25 milhões de folha, não ganhou nenhuma Taça Rio. Mas essa é a pressão que os adversários jogam para cima da gente para ver se cola, né? O Flamengo não ganhou nada e ganhou do Botafogo o título tapetinho, aí coloca aquela pressão, mas você vê que em nenhum momento dá ali áreas de que vai brigar por alguma coisa no campeonato e pela primeira vez nos últimos anos pode ficar fora da Libertadores, né? Hoje tem decisão lá, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil, mas caso não vença a Copa do Brasil, seria mais um vice no ano, mais uma vexame, uma crise total e ainda por cima podendo ficar fora da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer lá na Copa do Brasil. O Palmeiras, sim, eu vejo como adversário do Botafogo. É o time a ser batido, né? Mas também tem um compromisso com a questão da Libertadores, né? Tem um foco na Libertadores, mas na minha opinião é o time mais regular desse campeonato brasileiro. O time que menos perdeu no campeonato é o Palmeiras. Tem um elenco fantástico, disputa os últimos títulos dos últimos anos, é um time regular e vai até o fim do campeonato dessa forma. Mas, como eu falei, até o jogo do América Mineiro, o Botafogo é líder do campeonato e tem ali uma vantagem boa. Eu considero o mês de outubro, depois desse jogo com o América Mineiro, a gente volta em casa para jogar com o Atlético Paranaense, onde o Botafogo tem tudo para vencer o jogo. Aliás, venceu até na Copa do Brasil, né? Perdeu nos pênaltis com o Atlético. Mas o Botafogo tem totais condições de vencer esse jogo, né? E eu considero o mês de outubro como o mês do Botafogo manter. A gente vai continuar com o fôlego, né? O fechamento de outubro, você pegar todos os jogos, o Botafogo vai continuar com fôlego ainda no campeonato e com menos jogos. Cada rodada que passa é um jogo a menos. Mas o Botafogo precisa encarar cada jogo como uma decisão. Quando a gente chegar no mês de novembro, aí sim o Botafogo tem 4 jogos que, na minha opinião, vão decidir o campeonato. E o Botafogo precisa, em outubro, fazer o dever de casa, ter uma margem, que na minha opinião vai ter, né, para poder, em novembro, no confronto direto e contra adversários difíceis, matar a questão. A gente pega aí no dia 1º de novembro, por exemplo, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Decisão. Se o Botafogo ganha do Palmeiras, é muito difícil o Palmeiras tentar alguma coisa no campeonato, nesse confronto direto. Depois o Botafogo, 3 dias depois, no dia 4, pega o Vasco, fora de casa. O Vasco hoje no segundo turno tem uma das melhores campanhas, né? Depois a gente volta em casa para pegar o Grêmio, outro adversário lutando por Libertadores, um confronto ali direto. Depois você tem outro confronto direto fora de casa com o Bragantino. Então você vê esses 4 jogos até o dia 11. O dia 1 é o dia 11, são 4 finais para o Botafogo no mês de novembro. Portanto, o mês de setembro a gente oscilou, agora é outubro, né? O Botafogo vai fazer o dever de casa em novembro, podendo oscilar, mas também podendo resolver a questão. Por isso é importante o Botafogo voltar a vencer, voltar a ter confiança, voltar a desenvolver o bom futebol que vinha desenvolvendo no campeonato, para poder chegar no mês de novembro com menos jogos, faltando poucos jogos para acabar o campeonato, com fôlego e com confiança lá em cima.
e a torcida do Botafogo já entendeu esse recado, né? Setor para o jogo do Goiás agora, o Botafogo deve ter casa cheia no Newton Santos, setor leste superior e inferior lotado, setor oeste também esgotando, né? O estádio todo, naquela atmosfera do tapetinho, Botafogo mais 3 pontos no campeonato, e o Palmeiras joga fora de casa com o Bragantino. Na minha opinião, essa vantagem ela vai aumentar aí nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro a favor do Botafogo. Galera, senta o dedo no like, você que quer ver o Botafogo mais uma vez campeão brasileiro, você que gosta do canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Um abraço a todos, fogo neles!